Este programa especial do SBT, dos 141 anos de Ribeirão Preto, vai mostrar episódios marcantes da história e da vida desta cidade. A Ribeirão Preto de hoje é o resultado de muito trabalho de sua gente. Com mais de 450 mil habitantes, o município ocupa uma área de 650 quilômetros quadrados entre o perímetro rural e urbano. Ribeirão ostenta uma posição invejável no contexto nacional. Está entre as 30 cidades mais populosas do país e é a 8ª população do estado. E tudo começou aqui, neste ponto central, onde hoje está a Praça 15. Há 141 anos, o ponto de partida foi a construção da capela. Onde hoje se encontra a fonte luminosa da Praça 15, foi construída a capela. A doação da área para a Igreja Católica em 1856 é a referência oficial da data de fundação. Os moradores do povoado, mineiros vindos da região da Serra da Mantiqueira, escolheram como padroeiro São Sebastião, o santo mártir, invocado para a proteção contra intempéries. A história de Ribeirão Preto é cheia de fatos marcantes. Esta cidade já foi capital, já teve rei, já teve o seu Largo das Dores e a sua Rua da Alegria. A capela só foi concluída e abençoada em 1868. Em volta dela, o povoado cresceu, passando a freguesia, depois a vila. 6 anos depois era constituída a Câmara Municipal. Deu-se à localidade o nome de Vila da Capela do Ribeirão Preto. A ocupação urbana se concentrava em torno do Largo da Matriz, hoje Praça 15. Ribeirão Preto não chegava a ter 7 mil habitantes, já se plantava o café, mas os produtores locais não tinham noção da riqueza de sua terra. Pelo menos foi isso que escreveu o médico e cientista Luiz Pereira Barreto num jornal de São Paulo. Os paulistas do oeste de São Paulo não suspeitam o quanto sua terra está na tela da discussão corrente nas outras províncias. Um ano depois, outra ilustre personalidade, Martinico Prado, também escreve em São Paulo sobre Ribeirão Preto, prevendo para o município um grande futuro. A região tem as melhores terras de café do Brasil e do mundo. Foi assim que o café chegou a Ribeirão Preto, com as mudas trazidas do Vale do Paraíba. E em poucos anos surgia o primeiro rei. Das Minas Gerais chega Henrique Dumont. Foi ele o primeiro rei de Ribeirão Preto, o primeiro rei do café. Chegou a ter 5 milhões de cafeeiros. Neste mesmo ano de 1879, por uma lei provincial, Ribeirão Preto passa a se chamar Vila Entre Rios. A população não gostou da mudança e o nome Entre Rios durou apenas 2 anos e a cidade ficou com o nome de Ribeirão Preto. Naquele tempo, o café de Ribeirão era transportado para o Porto de Santos em lombo de burros, até a chegada da estrada de ferro. A vida de Ribeirão Preto se transformou em 1883 com a chegada dos trilhos da Mogiana. Na primeira estação, chegaria o café vindo de várias fazendas da região. Entre elas, a vizinha fazenda Dumont, onde morava o rei Henrique e o filho dele, o menino Alberto Santos Dumont. Mais tarde, o pai da aviação. O próprio menino, que era muito travesso, chegou a guiar uma locomotiva. Em 1884, começa a circular o primeiro jornal de Ribeirão Preto, o semanário A Luta. Seu diretor, Ramiro Pimentel, começa uma campanha para substituir a iluminação da cidade à base de lampiões de querosene. A iluminação elétrica só existia nas grandes fazendas de café. Em 1883, ela foi instalada na sede da Fazenda Monte Alegre, onde hoje está o Museu Histórico de Ribeirão Preto. Ali residia o coronel João Francisco Moraes Otávio, dono de muitas fazendas e um dos que mantinha maior número de escravos. Depois ele vendeu a fazenda para seu antigo colono, o imigrante alemão Francisco Schmidt, que também viria a ganhar o título de coronel e se transformar no segundo rei do café. Claro que rei do café era um título simbólico. O rei de verdade era outro. E Ribeirão Preto teve a honra de hospedá-lo.
O imperador Dom Pedro II, acompanhado da imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, veio a Ribeirão Preto em outubro de 1886 para inaugurar o trecho da estrada de ferro mogiana até Batatais. Naquele mesmo ano, eram plantadas as figueiras que ainda hoje existem na Praça Carlos Gomes, centro de Ribeirão Preto. Por ali crescia a cidade. Ribeirão Preto tinha pouco mais de 10.000 habitantes, dos quais 1.379 eram escravos. Um ano antes da Lei Nacional da Abolição, os fazendeiros de Ribeirão Preto decidem libertar os seus escravos. Logo começam a chegar os imigrantes italianos. E o que mais impressiona os italianos é a cor da terra de Ribeirão Preto. Quando chegaram aqui no Brasil, eles viram a terra vermelha, mas eles não falaram em terra vermelha, falaram terra roça. E roça passou a ser roxa. Em 1889, é proclamada a República e a vila se transforma em município. Mas, por causa do café, Ribeirão Preto continua tendo um rei. Ajudando a cidade a se transformar na capital do café, o coronel Francisco Schmidt constrói um império de mais de 60 fazendas, reunindo 20.000 trabalhadores. Só ele produz 300.000 sacas de café por ano. Francisco Schmidt chegou a ter um partido com o nome dele e até uma moeda própria. O Luiz Eduardo Junqueira Schmidt é bisneto do rei do café e sabe dessas histórias melhor do que qualquer um de nós. Luiz Eduardo, existe uma lenda de que seu bisavô tinha até uma máquina de fazer dinheiro. Isso é verdade? Essa é uma lenda popular, porque na realidade o que ele mandou fazer, mandou cunhar uma moeda que na realidade era um vale que era dado ao colono para que o colono efetuasse compras no comércio da região. E, posteriormente, o comerciante se dirigia até as propriedades de Francisco Schmidt e trocava por realmente dinheiro. O resto é lenda. O resto é lenda. Nesse clima de progresso, Ribeirão Preto, capital do café, assistia à virada do século. A iluminação elétrica instala-se um ano antes e, em 1900, Ribeirão Preto passa também a contar com a rede de esgotos sanitários. Sua população no início do século ainda não chegava a 50.000 habitantes, mas a cidade se torna cada vez mais progressista. Teatro Carlos Gomes. Construído com mármore de Carrara e telhas francesas, é a maior sala de espetáculos de todo o sul do Brasil. Ponto de encontro da alta sociedade, local de grandes bailes e da apresentação de companhias de óperas do exterior. Também o Cassino Eldorado dá ares de ostentação internacional a Ribeirão Preto. Nesse cassino, os fazendeiros, os ricos fazendeiros, acendiam charuto com notas de 500 mil reais. Tal era a riqueza. Chamava e despertava o mundo inteiro pela riqueza de Ribeirão Preto. A fase de impressionante desenvolvimento justifica, em 1904, a fundação da Associação Comercial e Industrial. Começa a demolição da primeira capela construída na Praça 15. A Igreja São José torna-se o principal templo católico, onde em 1909 toma posse o primeiro bispo, Dom Alberto Gonçalves. A cidade já conta com algumas pequenas fábricas e assiste à instalação da primeira cervejaria. 3 anos depois, a segunda cervejaria. Os imigrantes se empregam também na área urbana. Surgem imponentes palacetes. Alguns resistem até hoje. Daquela época, conserva-se também um conjunto de casas construídas ao longo da rua José Bonifácio. O café financia tudo e garante o desfile nas ruas de homens e mulheres com as roupas da última moda, ostentando elegância. Já famoso no exterior, Alberto Santos Dumont retorna a Ribeirão Preto. Foi a primeira viagem de automóvel de São Paulo a Ribeirão. A viagem durou 8 dias. Em 1924, morre o coronel Francisco Schmidt. E aparece o terceiro rei do café, Jeremias Lunardelli.
Nosso café continuava abarrotando os vagões da Mogiana com destino ao exterior. O café sustentava os caprichos e a exuberância da cidade. E nada indicava que esse império desapareceria da noite para o dia. Craque na Bolsa de Valores de Nova York. O preço da saca de café cai de 240 mil para 30 mil réis. Muitos foram dormir ricos e acordaram pobres. Ribeirão Preto vive a maior crise de sua história, como todo o Brasil. Foi muito difícil a recuperação desse grande golpe que foi o craque de 1929. É o que veremos no próximo bloco. Muitos foram dormir ricos e acordaram pobres em Ribeirão Preto com o craque do café na Bolsa de Nova York em 1929. Os dias, meses e até os anos seguintes foram duríssimos. Muitos sofreram a falência. Donos de fazenda colocavam suas propriedades à venda por qualquer preço. Milhares de pés de café eram arrancados. Justamente no meio da crise histórica de 1929, estava em pleno andamento a construção do Teatro Pedro II, que passaria a formar o Quarteirão Paulista. O Pedro II, no estilo dos mais importantes teatros de ópera do Brasil, foi inaugurado em outubro de 1930. Recentemente, o prédio foi restaurado, recuperando-se do incêndio que sofreu em 1980. Os tempos ainda são de dificuldades, mas é no meio dessa crise que um filho de imigrantes alemães, Antônio Diederiksen, resolve construir um edifício de 6 andares. É a primeira construção vertical de Ribeirão Preto, com 5.200 metros quadrados de muito ferro e concreto. Ribeirão Preto tem, nesta época, cerca de 80 mil habitantes. Cresce num ritmo mais lento, ainda sofrendo as consequências da crise de 1929. A Câmara Municipal é dissolvida com a Revolução de 37. São muitas as tentativas para recuperar Ribeirão Preto nos anos seguintes. O governo do estado decide desapropriar a fazenda Monte Alegre, antes maior centro de produção de café do Brasil e do mundo. Resolve instalar a Escola Prática de Agricultura para dar um alento a Ribeirão Preto. Não deu certo. A escola parou de funcionar em 1951. Mas aí surge um novo marco na história. É a Faculdade de Medicina. Seu fundador, o professor Zeferino Vaz, consegue trazer para Ribeirão Preto professores estrangeiros, consagrados cientistas, com argumentos de que a cidade era um verdadeiro paraíso. Seria, sim, a partir desse momento, com a fundação da faculdade, o início de uma nova era. A região já não depende só do café. E Ribeirão Preto centraliza a área agrícola mais importante do país. No estado, lidera a produção de soja, de milho e outros produtos, ao mesmo tempo em que se torna o maior polo de produção de açúcar e álcool do mundo, com seus extensos canaviais. Sendo polo catalisador, Ribeirão Preto centraliza 2 grandes eventos: a FEAPAM, uma das maiores feiras pecuárias do país, e a AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que recebe a visita das maiores autoridades do país e delegações do exterior. Ribeirão Preto, nos tempos atuais, destaca-se por sua pujança econômica. Antes, o café lembrava os costumes europeus. A agroindústria dá ares americanos para a cidade. A Ribeirão de hoje chegou a ser chamada de Califórnia brasileira. Ganhou fama e números que impressionam. A produção agrícola, a indústria, o comércio e a prestação de serviços garantem, segundo as mais animadas estatísticas, uma renda per capita de R$6 mil. O dinheiro deságua no comércio e o resultado não poderia ser outro. As casas comerciais de atacado e varejo pipocam por todos os cantos. Lojas de fachadas arquitetônicas, supermercados de rede, de bairro, portinhas imponentes ou modestas. São 20 mil estabelecimentos espalhados pela cidade e o movimento não para. Em ritmo frenético, os números acelerados estão também nas ruas. Carros nacionais e importados que não acabam mais.
No centro da cidade, é comum encontrarmos terrenos que antes ostentavam prédios antigos, mas que hoje se transformaram em estacionamentos. E ainda parece pouco. Afinal, a frota ribeirão-pretana já ultrapassa os 240 mil veículos. De cada 2 habitantes, 1 tem carro. Ribeirão Preto é a cidade rica que atrai os moradores vizinhos. E sem eles, seria difícil conseguir tanto poder. A riqueza é gerada na região. Mas como quando a gente vem para Ribeirão Preto, a gente nota que é um vale, é um buraco, né? Ela é gerada aqui e vem para cá. Ribeirão Preto é um fenômeno da gravidade. São 86 municípios e uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. As terras da região somam 14% do território do estado e delas sai o álcool que percorre o país. 27 usinas, 19 destilarias e 80 milhões de toneladas de cana por ano. Dessa terra fértil saem o arroz, o feijão, a soja, a laranja, o milho. Alimentos que passam pela mesa dos brasileiros todos os dias. A produção saudável inclui também o leite, 1 milhão de litros diariamente. E quem pensa que os números param na alimentação, se engana. O setor de calçados também deixa suas marcas e bate recorde na produção do estado. Calça o país e o mundo, com índices de exportação na média de 9 milhões de pares por ano. A passos largos, o desenvolvimento risca a região, que tem como principal vedete a tropical Ribeirão Preto. O futuro econômico da região leste do país passa principalmente pelos pontos de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é muito mais. Vida noturna, lazer, esporte, arte e o amor de seu povo pela cidade. No próximo bloco. Ribeirão Preto, 141 anos de história. Tem os seus problemas, mas é uma cidade saudável. A rede de saúde de Ribeirão Preto, que atende a região, apresenta números expressivos. 13 hospitais, entre eles o Hospital das Clínicas, um dos maiores do país, 60 postos públicos de atendimento médico, mais de 160 clínicas. Os números impressionam também na área da educação. São 110 mil estudantes de 1º e 2º grau e 13 mil universitários, orientados por professores de renome internacional. As faculdades de Ribeirão Preto provocam um agito estudantil, um dos pontos fortes de nossa. A vida noturna compreende também bons restaurantes, inclusive com comidas típicas de vários países. E não vamos esquecer que temos aqui o melhor chopp do Brasil. Tudo isso projeta Ribeirão Preto. E muita gente leva o nome da cidade além das suas fronteiras. Quem poderia se esquecer do Dr. Sócrates? A sua família já está em Ribeirão Preto há quase 40 anos. Você passou a tua adolescência, a tua juventude, o teu início de carreira em Ribeirão. Como é que foi essa fase para você? Bom, praticamente me sinto filho da cidade, né? Chegamos aqui com 6 anos de idade, fui criado em Ribeirão. Sempre foi ótimo demais. O futebol apareceu para mim, apareceu na minha vida como quase que um acidente, né? Quer dizer, meu objetivo sempre foi me formar em medicina, exercer a profissão. Fiz uma das melhores faculdades do país, que é aqui em Ribeirão Preto também. E o futebol aconteceu num determinado momento, me levou a sair daqui para trabalhar em outros locais, São Paulo, foi para a Itália, seleção brasileira. Tudo foi consequência de para mim, um acidente de percurso. É gol de Sócrates! O esporte em Ribeirão Preto, em diversas modalidades, é uma saudável opção de lazer dos ribeirão-pretanos, de onde surgiu valores de projeção nacional e internacional. Ribeirão é bacana, porque eu tenho minhas recordações, comecei a voar com 15 anos de idade,
E vi Ribeirão só crescendo, crescendo, crescendo. E toda vez que eu vou, eu vejo Ribeirão crescendo, crescendo, crescendo. É uma cidade bonita, uma região bonita. Eu falo que é um mar de cana, né? A gente voa em cima do mar de cana. É uma região que você consegue ver toda a tonalidade de verde possível. É uma região muito bonita de se voar, uma região muito bonita de se ver por cima. Eu tenho muito amor por Ribeirão Preto, porque eu cheguei aqui pequeno, sem nada, e Ribeirão Preto me deu tudo que eu tive, tudo. Eu gostei muito, enquanto estarei em Ribeirão, é a minha terra, é que me criou, etc, etc. Claro, a minha vida. Eu gosto muito de Ribeirão pelas pessoas que vivem aqui, algumas pessoas que eu gosto muito, e pela qualidade de vida que ela nos proporciona. Não só do esporte saíram grandes nomes de Ribeirão, mas, seja no esporte, na arte ou no esforço individual de cada um, é o trabalho dessa gente que faz a força da cidade, sempre procurando mais. Assim diz o hino de Ribeirão Preto nos seus últimos versos. E se em ti, amada terra, temos tudo, ainda procuramos dar-te mais.